Olá, seja muito bem-vindo ao programa que mostra empreendimentos no mundo dos trabalhos manuais. Está no ar o programa Ateliê de Negócios. Quem conversa hoje comigo é a especialista Camila Ribeiro. Ela é gestora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae São Paulo. E hoje nós vamos conhecer o trabalho da empreendedora Rosana Piló. Ela tem uma empresa em Belo Horizonte que produz e vende esculturas feitas à mão, com produção própria, usando troncos de árvores e casinhas de papéis recicláveis. Ela já foi uma das vencedoras do prêmio Top 100 Sebrae de Artesanato. Vamos conhecer! Esse projeto surgiu quando eu uni a técnica de arquitetura com a técnica de escultura, né? Eu peguei um tronco de árvore que eu achei na rua e comecei a cortar casinhas de papel e fazer casinhas, imitando mesmo a sensibilidade que eu vi na arte do meu pai. Aquele tronco que eu achei na natureza, eu achei aquilo tão maravilhoso, tão pronto, tão perfeito, que eu falei assim, não, eu tenho que transformar isso em alguma coisa, isso né, tem que ser transformado em alguma coisa para ficar guardada para o resto da vida. E fui esculpindo, montando, e quando eu vi, eu acabei criando a escultura, né, meio que inconscientemente, aquilo foi brotando de dentro de mim. E daí eu não parei mais. Meu nome é Rosana Piló, sou arquiteta e tenho 52 anos. Meu interesse por trabalhos manuais surgiu através do meu pai, que era um artista não de profissão, mas de alma. E ele nos presenteava com coisas que ele mesmo fazia, normalmente. E um desses presentes foi uma favelinha, que ele apelidou carinhosamente. Uma escultura que ele fez, uma miniatura, na verdade, de vilas e comunidades, né, aqui de Belo Horizonte, ou então do imaginário dele. Com a sua partida, eu senti uma necessidade de dar continuidade a esse trabalho dele, né? E como arquiteta, eu fazia maquetes para os meus clientes na hora que eu terminava um projeto. Eu tinha esse capricho de fazer a residência da pessoa em miniatura e presenteá-la. Juntando a técnica, né, de fazer maquetes com a escultura que meu pai fazia, eu dei continuidade a esse trabalho e surgiu o projeto Fragmentos de Vila. A arquitetura me ajuda muito no meu processo, né, nesse projeto no meu projeto de fragmentos de vilas, porque ela é a base de todo o meu conhecimento. Com ela eu aprendi proporção, com ela eu aprendi estética, com ela eu aprendi ter essa noção da cidade, ter essa percepção da cidade, de pequenos bairros, de pequenas cidades, de grandes cidades, de cenários do campus, ela que me deu toda essa percepção e essa sensibilidade. Além também da técnica que eu tenho, que eu sou especialista em maquetes, né? Eu fui me especializando com os anos de arquitetura em maquetes. O meu primeiro cliente foi, na verdade, uma amiga, uma grande amiga, que formou comigo em arquitetura. E ela conheceu meu pai e quando ela viu, ela se encantou e ela ficou muito emocionada. E eu queria presenteá-la, na verdade, assim como meu pai fazia comigo, mas ela não aceitou. Ela falou que ela seria a minha primeira cliente e quis pagar pela obra, pela peça.
No primeiro momento eu fiquei um pouco constrangida, porque eu queria repetir aquilo que meu pai fazia com a gente, né, que era presentear as pessoas que eu amava. Mas eu entendi, né, que ali eu estava começando um caminho. Então eu senti a necessidade de mostrar para pessoas que fora do meu convívio social. E fiz um evento próximo da minha casa, era uma feira regional de arte e artesanato. E fiz despretensiosamente, né, mais para ver a reação de como seria. Quando eu expus as minhas obras, foi um encanto geral. As pessoas não conseguiam parar de olhar, algumas ficaram até emocionadas, né? Eu acho que eu consegui tocar a memória afetiva das pessoas, eu consegui tocar o imaginário das pessoas, a sensibilidade, né? Despertar assim, coisas que eu nem imaginava que iriam despertar. E aí surgiu meus primeiros clientes, né? Eu não tinha preço, eu não tinha ideia de quanto que eu venderia aquela arte e não sabia nem lidar com aquilo, porque eu queria só expor meu trabalho para ver a reação das pessoas. E de repente elas queriam comprar. Aí eu procurei o Sebrae para tentar me organizar de uma maneira, porque eu nunca tinha tido um comércio, né? A arquitetura é um comércio, mas é diferente. Não é uma coisa imediata que você vende e recebe o dinheiro imediatamente. Você tem um tempo ali. São poucas peças, não faço muitas e nem quero produzir em larga escala, porque aí eu perco a minha essência, né? Que é fazer poucas peças com muito amor, com muita afetividade. Eu preparo de 10 a 20 peças, né, quando eu tenho algum evento, e exponho essas peças, ou vendo essas peças. Trabalho muito também com encomendas, que é um ramo que surgiu também junto com o meu projeto e que me deixou muito feliz, porque a pessoa ela quer registrar, ela quer tornar eterno alguma coisa que marcou a vida dela. Não tenho estoque e não consigo fazer uma peça igual a outra, mesmo que a pessoa peça. Eu não tenho um tema fixo. Eu só faço um tema fixo quando o cliente me pede. E quando o cliente me procura, eu não sugiro tema, eles que me pedem para fazer uma leitura, né, uma visão minha daquilo que ele me traz como tema. O intervalo médio entre o pedido de um cliente e a entrega depende muito da complexidade da peça, depende da minha inspiração, né? Porque eu tenho que ser tocada por aquele tema, eu tenho que ser transportada para aquela memória, eu tenho que entender qual que é o anseio da pessoa, né? Do cliente. Então depende. Tem peças que eu faço em 15 dias, tem peça que eu faço em 2 dias, tem peça que eu faço em 30 dias. A minha principal matéria-prima vem da natureza, que eu cato na rua os troncos de árvores jogados, né? Não retiro nenhum, né? Da própria árvore, são os troncos que estão geralmente no chão. O papel também é reciclado. Geralmente é caixa de cereal, caixa de camisa, que eu vou, né, reciclando, cortando e pintando, né? As tintas eu compro próximo de casa, que é para incentivar o comércio local. O processo de produção das minhas peças é totalmente manual e único. Sou eu mesmo que faço. Desde a coleta do material, né, até o preparo, tudo eu faço à mão. Primeiro eu colho o tronco na rua, esculpo esse tronco e trato, né? Ele passa todo por um processo de espraguejamento, né? De limpeza e tudo. Depois disso eu faço as casinhas, né? Eu monto todas as casinhas, os predinhos, os barracões, né? Faço tudinho e reservo, vou separando. Faço as árvores, os troncos, monto as árvores, ou então monto os ipês, ou então as árvores frondosas, né, e reservo. Na hora que já está tudo preparado, eu monto. Aí que vem o processo criativo, porque aí eu jogo tudo na mesa e vou montando, né, aquilo eu deixo brotar a minha intuição, a minha memória, né, as minhas imagens que eu tenho registradas, né, comigo, e eu vou montando intuitivamente as peças.
As minhas redes sociais sou eu mesma que mantenho, né, que alimento. Eu gosto de tirar as minhas próprias fotos, porque eu consigo mostrar exatamente o foco que eu quero, a rua, o detalhe que eu quero. E como é uma peça muito cheia de detalhes, eu senti a necessidade de mostrar de uma maneira, né, mais detalhada as minhas peças. A parte financeira da minha empresa é feita através de um contador, né? E eu só administro realmente a parte de venda, né, que sou eu mesma que faço. A minha renda mensal não é só da minha arte, né, eu trabalho como arquiteta e a arte ela complementa o meu orçamento. Cerca de 30% da minha renda vem da minha arte. A dificuldade que eu encontro em relação ao meu produto é mais relacionado à venda mesmo, porque eu trabalho com produto com uma carga emocional muito grande. Então, como que você precifica um produto desse, né? Sem ficar caro demais e sem ficar barato demais. Então, aí está a minha dificuldade. Primeiro, de encontrar esse nicho de pessoas que entendem o significado da minha peça, né? É uma peça de assinatura, uma peça de design, uma peça única, uma peça que ela tem um valor emocional muito grande. Então, como encontrar esse nicho de pessoas que entendem perfeitamente a intenção do meu trabalho e o valor do meu trabalho. Para o futuro, eu pretendo ampliar mais os meus negócios, talvez fazer um lugar físico para poder ter exposições permanentes, exposição e venda das minhas peças, né? Eu pretendo fazer um livro também sobre essas peças, sobre essa história que eu carrego, né, com esse meu projeto Fragmento de Vilas. Eu pretendo fazer viagens, né, assim, com exposições para várias cidades, para lugares, quem sabe para o mundo, né, exposições com venda, né, para cada vez mais pessoas conhecerem o meu trabalho, né. E também tentar encontrar pessoas que possam seguir junto comigo nessa caminhada, né? Para não ficar um negócio só meu, né? Começar a dividir com alguém também esse meu trabalho, esse meu sonho, né? Para poder prolongar esse legado, passar esse legado para outras pessoas também, assim como meu pai me passou. O que eu tenho a dizer para as pessoas que desejam seguir esse caminho, né, é que elas se qualifiquem, né, procurem o Sebrae ou uma outra instituição que possa ajudá-los a traçar um planejamento, né, e sigam seus sonhos também, né, porque é muito importante aquele anseio, aquele desejo que a pessoa tem de dar continuidade, de passar para as pessoas a experiência ou então a carga emotiva que ela tem de passar para as pessoas, passar isso adiante, né? Ela tem que procurar se qualificar, ter um produto que atenda também às necessidades do seu cliente de uma forma que não agrida, né, a sua essência como pessoa, como artista, né? E que você consiga passar toda a emoção, toda a sua carga emotiva adiante, né, e mostrar todo o seu trabalho para as pessoas de uma forma bonita, de uma forma com qualidade, né, de uma forma agradável tanto para você quanto para o outro. Olha só, né, gente? A Rosana encontrou uma forma de empreender com sustentabilidade. Já já a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Vamos fazer um intervalo rapidinho e eu volto no instante. Muito bem, estamos de volta com o programa Ateliê de Negócios. E agora a conversa é com Camila Ribeiro, ela é gestora estadual de empreendedorismo feminino do Sebrae São Paulo. Camila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Muito bom, obrigado a você por participar, por dispor do seu tempo para conversar com a gente. Você viu que interessante a história da Rosana, né? Era uma história que era do pai dela,
e ela, não, de certa forma, não sucedeu, mas manteve a tradição da família, produzindo hoje com qualidade. Queria uma leitura sua sobre essa história, sobre esse case. O que a Rosana aplicou de mais certo em aproveitar dessa oportunidade, desse conhecimento para fazer um negócio? Incrível, né? É um case muito gostoso de assistir e, sobretudo, especial. A gente observar mulheres à frente de negócios, tocando lindamente uma história familiar. Eu falo, né, que artesanato é afeto em peças únicas, porque a gente está falando de arte, né? Então, são peças únicas. E ela coloca isso a favor do empreendedorismo, a favor da geração de renda para ela, para sua família. Isso é muito importante. E você percebe que ela tem um cuidado em cada peça, ou seja, ela tem um cuidado com o seu produto, com o cliente que vai receber e, claro, com o ecossistema. A gente falou aqui de sustentabilidade, isso é muito importante. Você vê, né? Ela aproveita de um potencial, de uma tradição, né? É já um diferencial, né? Tem uma identidade nesse trabalho. Mas, é claro, é bom sempre a gente ressaltar de que é preciso, para transformar isso no negócio, é preciso, é claro, planejamento como qualquer outro negócio, né? Não basta a habilidade ou talvez esse legado que ela tem aí, né? Essa orientação talvez seja muito interessante, de que mesmo com todo esse potencial, para começar e transformar isso no negócio, preciso formalizar, preciso fazer um plano de negócio, preciso planejar, né, Camila? Exatamente. A gente está falando de economia criativa. A gente está falando de colocar o seu talento para empreender. Mas claro que isso não basta. Somente talento não basta. Quando a gente vai empreender, é muito necessário que a gente tenha organização, que a gente tenha gestão desse negócio. Então, vamos aliar comportamento e gestão. Comportamento no sentido de ver esse seu trabalho como uma empresa, né? Porque quando a gente lida com artesanato, a gente está falando de arte, de talento, e aí muitas vezes tem aí uma dificuldade de ver isso como uma empresa, colocar preço, dizendo sobretudo o seu valor. E claro, gestão. Organização de tempo, finanças, organizar o seu fluxo de caixa, controlar o estoque, porque estoque parado é dinheiro parado, divulgação e posicionamento da sua marca. E aí, quando a gente fala divulgação, vamos aliar o mundo offline, participação em feiras, bazares, com também o mundo online, né, que está aí para facilitar a nossa vida, no sentido de redes sociais, vendas online, tudo isso potencializa a performance do seu negócio. Camila, como se pode, em artesanato, que tem uma identidade, algo tão específico, como se pode precificar? Como é que eu sei a referência do preço que vou colocar no meu artesanato? No caso aí da Rosana, né? Uma matéria, é uma coisa linda de se ver, né? Bonito, encanta mesmo pelos olhos e é muito de habilidade, de conhecimento para fazer, até porque ela é arquiteta também, tem um outro diferencial aí. Mas como precificar se você não tem uma outra referência, algo parecido para eu comparar, que de repente no mundo de negócios e da industrialização isso até funciona dessa forma, né? Tendo como referência. No artesanato, qual é a orientação do Sebrae quando se fala de mercado e de preço, para precificar um produto? Olha, você falou tudo. São peças tão únicas, né? E aí está a dificuldade, porque não tem uma receitinha de bolo pronta. Porque a gente está falando de arte, né? De investimento não só de matéria-prima, mas sobretudo investimento de tempo, de talento. Então, é um conjunto de coisas, é um conjunto. Primeiro você vai analisar o que você teve de custos, né? Custos que estão embutidos nas peças nesse seu trabalho, despesas e tudo isso fixo e variável. Você também vai ver ali
quanto que o mercado cobra por peças parecidas. Esse estudo externo é muito importante também. Quanto que no mercado isso está sendo cobrado, está sendo aplicado. E aí, você também vai colocar nesse preço o seu tempo gasto, o seu tempo investido, na verdade, para desenvolver essa peça. Então, perceba que não é fácil, mas é super possível. Só você lembrar que é um conjunto de variáveis, né? E aí você consegue se colocar. E aí, claro, é aquela máxima, né? O seu trabalho tem que ir onde o povo está. E aí essa frase eu deixo aqui para que você se lembre, para que a Rosana lembre sempre que ela precisa procurar onde está o seu público-alvo. O público que consome as suas peças. É muito importante esse link entre preço e consumidor disposto a pagar por esse preço. E claro, sempre, gente, comunique o valor do seu trabalho antes de falar quanto ele custa. Ótimo, ótimo, é isso, né? Tem que começar com esse poder, né? E aliás, as empresas, também os consumidores, mas empresas que têm no seu quadro também mulheres empreendedoras, que são prestadoras de serviço, precisam entender isso mais também, né? Isso é produtivo, né? Quanto mais valor se dá ao profissional, e aí, independe do gênero, mas a gente está aqui falando do gênero feminino, mais produtivo ele é, mais resultados tem, né? Você falou ainda há pouco de que tem que ter uma condição de saúde boa, né? Saúde mental, saúde profissional, saúde financeira, para que desenvolva bem o seu trabalho, né? Então, isso também cabe muito de uma postura, você falou aí da postura que a mulher já tem que carregar, mas o mercado tem que carregar isso, né? O fornecedor ou quem recebe aquele produto de uma mulher empreendedora tem que entender mais isso também, né? De que aquilo ali não é só um bolinho, não. E se fosse, já não seria pouco. Mas não é só um bolinho, né? Precisa desse entendimento de todo mundo, né, Camila? Exatamente. Quando uma mulher empreende, há muito valor nisso. Ela impacta a sua família, ela impacta o bairro, ela impacta uma sociedade. As mulheres empreendendo, a gente tem aumento do PIB. A gente precisa entender que de 3 anos para cá, os novos, que a gente chama de novos negócios, mais de 50% são de mulheres à frente. Claro, muitas vezes por oportunidade, né? Essas mulheres viram oportunidade de abrir um negócio, mas muitas, e a grande maioria, por necessidade. Porque elas ficam mais desempregadas do que o homem. Foram as mulheres as mais demitidas durante a pandemia. Então, esse olhar nosso precisa estar muito atento a isso, né? Poxa, essa mulher está empreendendo por necessidade, então tem muito valor o que ela está fazendo ali, né? Ela deixou de fazer muitas coisas para estar empreendendo, para empreender em prol da sua família. Então, isso é muito importante. E lembrar sempre do impacto positivo e significativo que tem uma mulher gerando renda para a sua família. Mas você está vendo isso já com uma expectativa boa? A gente está entrando nesse entendimento, eu digo mercado, mundo, Brasil, enquanto fala assim empresa, empreendimento, assim, que começa pequenininho, a gente está entendendo já o quanto isso é importante? Como é que a gente está no Brasil? Olha, eu sou super otimista, né? Então eu gosto de ver sempre o lado positivo, porque eu acho que esse é um caminho que nos deixa mais esperançosos. Mas de fato, estamos ganhando mais lutas do que perdendo, né? Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas hoje o empreendedorismo feminino é muito mais valorizado do que antes, né? As famílias também entendem mais, né? Entendem mais quando uma mulher decide empreender, trabalhar mais do que o homem, enfim. Outra coisa importante e que a gente também está ganhando mais lutas, mas ainda tem um caminho a percorrer, é essa divisão de tarefas no lar, né? Que a gente precisa ter um olhar atento para isso, porque é isso que faz com que as mulheres tenham menos tempo para se dedicar ao negócio, porque elas se dividem em muitos papéis. Então vamos ter atenção
a essa divisão de tarefas entre homens e mulheres dentro de uma casa, entre parceiros, né, parceiras dentro de uma casa, porque a gente precisa, sim, dar autonomia para essa mulher ser quem ela quiser. Então, com certeza, a gente tem aí um caminho muito mais favorável do que antigamente, e o que ajuda muito isso são as redes. Então, mulheres, participem de redes de mulheres empreendedoras, de redes de líderes. O Sebrae tem um movimento lindo chamado Sebrae Delas, de capacitação, conhecimento, mentoria, rodadas de negócios. E lá vocês vão encontrar mulheres que vivem dores e alegrias parecidas com as de vocês. Muito bom. A gente quer ver sempre mais alegrias, sempre mais alegrias. Camila, foi muito bom conversar com você. Você viu que a gente partiu do exemplo da Rosane e ampliou aí, dada a importância que é esse tema e o seu conhecimento aí, né? Abusei de explorar sobre o seu conhecimento, mas daria para muito mais. Sei que você tem aí muito material. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, viu? Sucesso no seu trabalho aí, volte sempre a conversar com a gente. Obrigada, querido. Obrigada mesmo e até a próxima. Muito bem, muito obrigado a você também que acompanhou a gente até agora. Ateliê de Negócios volta no próximo programa. Um abraço grande e até mais.